hoje é o presente do Natal. O presente do Natal. Hoje em dia, os irmãos se fala do Natal, ou se fala do Natal, pensa logo em presentes. E as pessoas ficam perdidas, tirando, eles sabem como contar com os familiares, com os amigos, né? E não deve se fazer isso, não, viu? Fazer isso em paz, né? Mas sempre recebendo presentes. Isso porque ele foi um presente justo. Ele foi, antes de tudo, um presente de Deus à humanidade, um presente de Deus aos homens. Nós vamos escrever o profeta Isaías, lá no seu livro, no capítulo 9, verso 6. Ele diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos deu. E o filho nos deu. Deus tem um presente a nós. O presente é Jesus Cristo. Quando nós vemos a sociedade, as pessoas, mesmo não entendendo o espírito de Natal, jogando presentes, é na verdade uma resposta a essa atitude de Deus em nos dar Jesus Cristo a fazer uma obra extraordinária, a obra da nossa salvação. É uma palavra de Jesus Cristo, que Deus deu um presente, porque o menino nos nasceu, um filho se deu. Isso nós temos. Então, Cristo é o grande tarde de Deus, um presente divino, ele é justo e finalmente nós somos homens. Ninguém tem a Deus no presente dos outros. Sem exageros, né? Sem exageros, mas é uma resposta a essa lembrança que Deus foi tão Deus, maravilhoso, e nos deu. No Natal, Jesus Cristo, nosso Senhor. Devemos lembrar que o nascimento de Jesus consistiu assim num presente de Deus a toda a humanidade. Que Jesus foi dado a todos os homens, a toda a humanidade. Recebe a Cristo quem deseja, mas ele foi dado a todos. E nós temos que entender exatamente isso. E nem sempre que nós vamos dar desejo, a pessoa aceita. É verdade? Nós temos que fazer uma educação, mas mostra lá que não. Nem usa, nem utiliza o presente de Deus que eu posso dar. Assim Jesus foi a Deus a toda a humanidade como homem. Ele disse: a toda aquele que crê. Eu não acredito em nenhum autor, alguém sofreu desse presente de Deus. Se não tem experiência, ele não que um presente seja para a sua dignidade, o seu propósito. Por exemplo, se o presente for uma carteira, você dá para a carteira. Se for um caminhãozinho, você dá para o menino brincar. Se for uma boneca, você dá para o menino brincar de mãe. Se for um DJ, você dá para desenvolver a mecânica, mental e uma cerca de criança e também de adulto. Então, isso aqui é assim mesmo, porque às vezes os vamos perceber que o papai vai lá, né? Papai vai lá na loja e compra um carro eletrônico automático para o filho. Aí você caseia, o filho são filhos, está ligando o carro lá. Então, o presente tem uma finalidade, tem um propósito. Assim, o presente de Deus aos homens, Jesus Cristo, tem também um propósito, tem uma finalidade, tem uma utilidade. Primeiro, o Natal de Jesus, o presente de Deus aos homens, trouxe luz para as trevas espirituais. O Natal de Jesus, o nascimento de Cristo, tem um propósito maravilhoso, diferente, para ser luz, colocar luz nas trevas espirituais. Eu imagino, né? Lá no Egito, quando você fez, aí uma das pragas, aí, aqui nas quintas-feiras, pensando naquelas pragas, sobre o Egito, eu me escuridão, de 3 dias, que ninguém tinha calado, não tinha se mexer. E eu escuro. As trevas espirituais são assim, a pessoa não enxerga as coisas de Deus, está atentado às coisas divinas. E o Senhor então está sendo Jesus, fazendo Jesus nascer nesse mundo. Porque o Natal é o significa Cristo. Não é Natal apenas tem um modo, não tem. O seu Natal em si, Natal de Jesus, é o nascimento de Jesus. Não vai ser apenas um momento de felicidade que seria a razão do Natal. Natal é o nascimento de Jesus, que tem o seu propósito definido. Ao entrar no ciclo da que é sobre a lei de Deus. E como nós sabemos, nós estamos na lei mal pecado, nós estamos na lei de Deus. Os mandamentos são acusações. Não pegarás os textos de mim, diz então o nosso Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Não adorarás, nem nascerás. Não colocarás o nome do Senhor diante de vão. Santifica o dia do Senhor. Honra o pai e a mãe. Não matarás, não adorarás, não furtarás, não farás o testemunho, não conquistarás. Então a acusação dos seus que as pessoas é. Porque até mesmo a palavra de Deus, então, aqueles que se descuidam e falam mal de Deus, então. Então, o que nós temos que fazer? Esses estão as acusações de Deus. Eles estão precisando de uma coisa. Não dominam meu Deus, problema espiritual. Por isso que lá em Deus, se aqueles que morreram na guerra, aqueles que esperaram Messias, tinham esperança nas palavras desses antigos, não tinham na luz. Assim como naqueles dias, os homens eram conscientes de pecado, eram conscientes de chamar de Deus, porém, nada havia esperança para resolver o problema de suas transgressões. E assim, as trevas do pecado pararam sobre eles. A humanidade não sabia como resolver o problema espiritual. Porque os locais, as pessoas que faziam sua oração, eles eram completos. Não podiam, na verdade, se instituir os sacrifícios de Cristo. Era para as ações, a obra toda, que ia fazer Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ele diz: perante Jesus Cristo. E também, os irmãos, como é que diz? O povo pelava em trevas. O pecado não resolvia os pés, consciência de humano, toda nebulosa em trevas. Nós sabemos disso. O servo do Senhor também sabe quando está em pecado, a verdade da situação nebulosa em sua vida, e somente é resolvido, somente a luz clareza, sabendo quando acontece o pecado, quando é o perdão, e quando deixa o sangue de Jesus Cristo lá, como ele diz. Então, ele merece ter essa luz novamente, bem clara, bem nítida na sua vida, tendo as coisas divinas, graças pelo amor, pela bondade de Deus, assim por diante. Então, vamos dias, precisamos viver nessas trevas, como entendemos os multidões que nessas trevas nos dias parte. Nós devemos deixar de levantar, nós não devemos projeto. Meus irmãos, vocês têm que pregar, dizer às pessoas que Cristo salva, que ela precisa se mover a Cristo, que sua religião, só tiro, só Paulo, não resolve o problema humano. Não resolve. Essa história que eu sou, gosto de que eu sou evangélico, meus irmãos, você tem que perguntar para as pessoas, você é crente de Jesus Cristo, vocês estão evangélicos, tem que contar a pessoa. Porque muitos outros vão dizer, não sei que é a versão. É isso. E você vai entrar ali e vai pegar no pé e vai dar a pessoa a justiça. Porque no século antes, meus irmãos, era a profecia do profeta Isaías. Ele diz: o povo que está em trevas viu a grande luz. Não somente a luz, mas a grande luz, a luz divina, a luz especial. E só foi possível essa visão que Deus nos nascimento de Cristo. Por quê?
do mundo. É interessante, Jesus cita o Novo Testamento: vós sois a luz do mundo. Como que nós, vocês, nós temos a luz do mundo, se não tivermos a fonte, e essa fonte é Jesus? Por isso diz lá, uma grande luz, viu-se uma grande luz. O profeta está ligando para o nascimento de Jesus, e quando Jesus acesse a luz de Deus entrando no mundo, a iluminar a mente, fazer as seus para levar-nos a salvação e resolver o problema das trevas espirituais, banir as trevas espirituais. Então, essa palavra que eles viam na grande luz, porque viram a luz do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, em João capítulo 8, verso 12, João diz assim, nas palavras de Jesus: falou com Jesus outro, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Amém? Você tem a família, você é um inferno, você é um glorificar a Deus, levar o bom som para a Jesus. Nós temos que ver, nós temos que levar Jesus Cristo, não temos que ir apenas jogos para a gente, nas festas, nas comemorações, nessas coisas, temos que carregar no nosso coração e toda essa alegria. Tem um motivo especial para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e tem como a luz do mundo, e morreu para nos dar a eterna salvação. O Senhor Jesus, ele é a luz, essa luz grande, brilho, essa grande luz, porque ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é aquele que ilumina. E nós vemos que as estrelas brilham lentamente, dando a sua luz para iluminar as trevas siderais. Então Jesus nasceu neste mundo para iluminar os corações. O profeta, ao dizer: o povo que andava em trevas chamado luz, ele diz que o povo que vivia espiritualmente sem esperança, como o advento do nascimento de Cristo, como o Natal de Jesus, passou a ser um povo esperançoso, um povo iluminado. Assim Deus deu o nascimento de Cristo, comigo e um novo presente à humanidade, um presente que traria consigo a bênção do perdão dos pecados e da salvação, foi o surgimento da luz das trevas. Esse é o grande significado do Natal, do nascimento de Cristo. Luz nas trevas, trevas colonias. E os nossos irmãos virados nessa luz de Jesus. Os irmãos podem saber o que é certo e o que é errado. Hoje o Espírito Santo pode voltar para aquilo que é bom para a sua própria vida, como servo do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos as pessoas do mundo que não têm essa luz de Jesus, que se sempre muitas vezes todas a própria vida. Fazem coisas que vimos aos olhos, não são necessários do resto dos filhos. Porque não tem a luz, porque tem as trevas, porque o Natal, a contemplação, é apenas mais um dia de abraçar, de festa, de qualquer coisa, menos que compreensão ou caridão da imagem de Deus que enviar seu filho a este mundo. Para ser essa luz divina que ilumina os nossos corações, ilumina as nossas mentes e nos dá a capacidade de entender o bem e o mal. E a capacidade de nos dar através do Espírito Santo para voltarmos o bem e fazermos a vontade de Deus. E se for irmãos, o Natal de Jesus, como presente de Deus aos homens, foi o resplandecer da luz divina aos que viviam na região da sombra da morte. Podemos entender que a evolução da profecia, verso 2, no capítulo 9 de Isaías, o profeta mostra que o Senhor Deus, ao voltar dos filhos para os jovens, estava preocupado com aqueles que buscavam encontrar a iluminação divina para os seus corações, para as suas almas, para as suas mentes. Mas também que o Senhor Deus estava preocupado com aqueles que estavam às portas da morte espiritual, que estavam prestes a perecer, os que viviam na região da sombra da morte. E nós sabemos, a palavra do Senhor fala sobre a segunda morte. E essa palavra, esse termo morte, está descrevendo exatamente a segunda morte, onde não há crença, onde não há libertação, onde é final a condenação do ser humano. E eles estavam prestes a entrar na sombra da morte. Essa frase dá a entender que multidões estavam prestes a engolir pelo inferno. E por exemplo, que na palavra da morte, o Senhor Deus, com o Natal de Jesus, leu outro desses também, pois há sempre esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há sempre esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós sabemos disso, a vida está aberta, por isso Jesus está aberta as gerações, e nós sempre estamos de cabeças erguidas, porque nós sabemos que Cristo Jesus dá esperança. E a saída, nós não vai, choramos por circunstâncias difíceis, mas nós menos esperamos Jesus Cristo traz a solução. As nossas coisas, porque nós temos Cristo Jesus. E Jesus nasce esse mundo. Se Deus não desse esse mundo, a pessoa de Cristo, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. E para que não se crescem, para eles a luz foi, essa luz foi uma luz forte e poderosa. Essa luz, para todos aqueles que estavam sombra da morte, foi uma luz forte e poderosa. Por isso tem uma grande luz, uma grande luz de poder. Foi isso como era para nós, uma grande luz que resplandeceu nas trevas. Resplandecemos a luz da palavra, significando a intensidade da salvação de Cristo. Aquele que mesmo aqueles que estivessem prestes na perdição, quase se entregando ao inimigo. Cristo nos salvou, passou a ficar presente neste mundo pelo nascimento, distribuindo-se, pegou a dizer, de todos os majestades celestiais, para se tornar homem ou seus nascimentos na da terra. Nós devemos orar para ensinar o favor de Deus, da graça de Deus. É quem se institui das suas condições para humilhar-se tanto a favor de todos, para que Jesus pudesse ser assim a luz, deveria se instituir em toda a sua unidade. Ele nem sabia que foi feito hoje, nós vimos falar. Jesus sempre embora de Deus, não tem conjugação sem embora de Deus. Mas ele saciou-se a Deus, como a palavra do céu, a ser de aos lados. E a cada hora de homem, humilhou-se a si mesmo, você obedecer a morte e morte de cruz, para ser a luz do mundo. Como se o apóstolo Paulo, lá apóstolo Paulo, ele deixou isso, para ser a luz do mundo. Veja as pessoas capítulo 4, verso 6. Paulo diz assim: porque Deus disse, e das trevas resplandecesse a luz, é que ele resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na paz de Jesus. Então, Deus comigo, aqui levando, voltar, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Amém? Esse é o Natal. Nós devemos compreender o Natal. Por isso, na semana passada, nesse Natal não se esqueça de Jesus. Nesse Natal se lembre de Jesus. Porque toda a estrutura social, todo o movimento é para que se esqueça de Jesus. E vai aprender o apelo universal, que você que pensa mais aquele que está tem dinheiro, gastando o seu dinheiro no Natal, sem na verdade ter verdadeiro dinheiro no Natal. Nós vamos comprar no Natal essa maravilhosa, satisfeitos com a alegria da vida de Jesus Cristo, a luz do mundo. Para que essa luz tenha resplandecido nesse mundo, e nós temos tido o privilégio de alguém, como a chama divina dos oceanos, e não tocar nos nossos corações, e nós somos iluminados pela luz de Jesus. Glorifiquemos a Deus, pois, pelo Natal de Jesus. E nesse Natal, nós não criamos
em nós a lembrança que Ele é, antes de tudo, o nascimento do Filho de Deus nesse mundo. E processamos, declaramos, aleluia, nos nossos corações. Amém, meus irmãos? Eu receba no coração esse presente de Deus aos homens, Jesus Cristo, a luz do mundo. Mas aos nossos corações, quero que vocês façam uma oração de gratidão a Deus pela vida de Jesus. Um minuto, depois desse minuto de oração, você cantar o hino de 1804 e mais um minuto do céu. Então, um minuto de oração, agradecendo a Deus pela vida de Cristo. Agradecendo a Deus por essa noite que está no seu coração.